Agora vamos lá, galera. 9 horas e 46 minutos. Deixa eu só um minutinho aqui para fazer os convites para os grupos que estão sempre com a gente aqui participando. Nossa live. Um minutinho, galera, e a gente começa. Mais alguns segundos, a gente inicia. Faltando um pouquinho. Agora sim. Bom dia, Júlio! Seja bem-vindo à abertura do mercado. Agora vamos lá, galera. Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 48 minutos, horário de Brasília, do dia 19 de outubro de 2018. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach, economista da Mais Money, e venho trazer para vocês hoje a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes aí no Brasil, no mundo. Falar também de parte de commodities para vocês, vamos abordar esse cenário econômico, político que está assolando aí o país nesse momento. Também o porquê da nossa bolsa estar rodando, o que está rodando nesse índice futuro nesse momento. E a parte gráfica, para que você fique ciente de como proceder, como agir e usufruir do melhor do que o mercado de ações tem a oferecer nesta manhã e neste dia, nesta belíssima sexta-feira. Combinado, galera? Então, nesse momento, eu vou pedir para que vocês compartilhem mesmo com pessoas que vocês conheçam, que tenham interesse em conhecer o mercado de ações ou ampliar seu conhecimento no mercado de ações, tendo outra fonte de conhecimento, que a gente possa trocar aí e dar continuidade a essa nossa jornada, a jornada da Mais Money, a jornada aqui do Márcio Lorega, de dar continuidade ao investimento em educação financeira e ampliar esse conhecimento para o país e ao máximo de pessoas possíveis. Me ajude também, faça a sua parte, encaminhe e compartilhe. Beleza, galera? Então vamos diretamente agora para os números, porque como eu sempre digo, eles não mentem. E nesse momento a gente está com o nosso índice futuro a 1,02% de alta. Vamos com uma altinha aí boa, né? Porque a gente teve aí de queda, de tensão no dia de ontem, hoje uma calmaria, um dia um pouco mais suave, vai se aplacando nesta manhã de sexta-feira. E eu digo a vocês que, conforme eu havia dito no fechamento do mercado, na abertura do mercado, as informações da China têm peso, e estão auxiliando o nosso índice a rodar no campo positivo, pelo menos nessa manhã. Márcio, então os dados vieram muito bons lá com relação aos dados econômicos da China que você havia comentado, que ia sair 11 da noite, né? Veio tudo maravilhoso. Não! Os dados vieram horríveis, principalmente na questão do PIB norte-americano, do PIB chinês, que veio com 6,5% de alta,
abaixo até mesmo da estimativa que já era de redução para 6,6. Isso ante o período de 6,7 que foi levantado anteriormente. Esse é o menor índice que a gente tem desde 2009. É uma diminuição forte, e aí eu digo forte porque mesmo que seja 0,2%, isso aí é o que a gente fala da China fazendo aquele pouso, e um pouso suave da China impacta fortemente no mundo inteiro negativo. Além disso, a produção industrial veio também com um número abaixo do esperado, 5,8% de crescimento, ante a estimativa de 6% e o período anterior de 6,1%. Márcio, o negócio ia desandar, desacelerar, a coisa ia ficar complicada para as commodities e tá subindo, não estou entendendo. Por quê? O Banco do Povo da China, ele veio diretamente, ali o presidente veio comentar que os preços das ações atualmente não refletem a conjuntura econômica, não refletem o que realmente elas valem. E aí já foi a primeira busca, as caças às barganhas. E depois o próprio banco veio falar que vai auxiliar as empresas a continuarem captando. Bom dia, Jairo! Seja bem-vindo à abertura do mercado. Vão auxiliar a continuar captando recursos com literalmente uma questão de estímulo, com estímulos para que as empresas não deixem de captar e principalmente prestando toda a ajuda e auxílio possível para que os bancos comerciais façam essa manutenção de empréstimos às empresas privadas, ou seja, o dinheiro não vai secar, não vai ser geradas dificuldades com relação aos problemas das margens de garantias relativas aos empréstimos e a gente fica com um cenário aí bem mais suave, dá para dar aquela respirada, ou seja, estamos de olho, os problemas com relação à guerra comercial não vão nos afetar como já causaram seu estrago, a gente está aqui para dar esse suporte, vamos melhorar e vamos em frente. Aí, meu amigo, não teve para quem segurasse, né? E aí subiu, puxou e foi bom, especificamente para a China foi muito bom. Acabou dando uma excelente subida depois das quedas que teve pesadas, mas deu uma belíssima ajuda e deu uma salvada aí na sexta-feira, porque o Japão não rodou bem, Hong Kong andou devagarzinho, em alta, mas a China deu um pancadão forte para cima e isso foi muito bom. Com relação à Europa, a gente continua ainda com as tensões relativas ao Brexit, se bem que deu uma acalmada, um dos negociadores da União Europeia dessa questão dessa saída da Inglaterra do bloco, comentou que 90% está acertado, faltam algumas coisas e tal, e o prazo expira agora em março, né? E a May já tinha falado que estava pensando em pedir mais uma extensão desse prazo, mas ele já veio, o mercado, esse negociador já falou, principalmente com a questão de que as coisas estão caminhando, 90% concluídas, isso é um dado positivo diretamente aí para a Inglaterra, né, que estava com aquele cenário todo complicado, e traria um certo, digamos, alívio com relação a essas tensões. A gente ainda tem os problemas ali de orçamento fiscal com relação à Itália, ainda se tem os problemas, principalmente aí, voltados à questão de balanço hoje, com as montadoras não performando positivamente, e isso impacta diretamente na bolsa alemã e vai mexendo com a Europa quase que como um todo, né? Aí a gente tem aí as grandes montadoras focadas aí na Alemanha e na França, e por isso elas não estão performando bem, então a gente tem um contrabalanço no mercado europeu. Nos Estados Unidos a gente vai rodando aí com os índices ligeiramente em alta, com alívio aí dos treasuries, dos títulos de dívida de 10 anos, que são considerados os mais seguros do mundo, vão dando uma aliviada e vão facilitando a vida dos investidores norte-americanos. E agora o que a gente vai falar? Vamos falar diretamente dos números. A quantas anda os índices futuros das bolsas norte-americanas que vão abrir às 10 horas e 30 minutos. A gente está aqui 9h55, faltam 5 minutinhos para abrir a nossa. Dow 30 mais 0,35 de alta, o S&P 500 mais 0,31% de alta e Nasdaq mais 0,51% de alta. O S&P 500 VIX, o índice do medo, eu sempre comento dele aqui porque é um termômetro
Ele serve para balizar aí o desejo, a vontade dos investidores globais de entrarem nos mercados de ações ou não. Quanto mais sobe, menos vontade. Quanto mais cai, mais vontade. E está caindo. 3,09% nesse momento, a 19,44 pontos. Então a gente tem uma maior propensão dos investidores internacionais a entrarem nos mercados. Os emergentes podem se aproveitar mais dessa questão, como a gente está aqui com o índice futuro rodando aí em mais de 1% de alta nesse momento, a 11,08%. Falando das bolsas europeias, como eu passei para vocês que estava no cenário meio mambembe por causa dos balanços das montadoras, a gente tem o DAX 0,52% de queda, a FTSE na Inglaterra mais 0,32%, que são as questões de 90% acertado, e o CAC 40 da França menos 0,84% de queda. O Eurostoxx 50, que eu comento aqui, das 50 maiores empresas são cotadas, aí são jogadas nesse índice, e aí eu falo que isso é praticamente uma média das bolsas europeias, está caindo 0,31%, então a gente tem um viés mais negativo para os mercados europeus nesse momento. E falando das bolsas que já fecharam, o mercado asiático, Nikkei 225 0,56% de baixa, Xangai na China mais 2,58% de alta e China A50 3,38% de alta. Hang Seng Hong Kong fechou em mais 0,42%. Mas tem algum dado econômico que vai pipocar no dia de hoje, que pode dar uma balançada nos Estados Unidos? Não temos nada de relevante, a não ser aí aquelas falas de membros do Comitê de Política Monetária norte-americana, o Bostic vai falar. Então, não temos nenhum dado que vá dar aquela chacoalhada no mercado e a gente fica muitíssimo focado nos cenários aqui internos, já que, digamos, o externo tal, que a gente olha para o mercado interno. O mercado interno, e eu vou falar de questões de notícias aí voltadas à continuidade, vamos ver como é que vai ser dissecada aquela notícia, aquela matéria divulgada na Folha de São Paulo com relação a compras aí de 12 milhões de reais de mensagens para serem colocadas aí no WhatsApp para, digamos, aí falar mal do PT, contra o PT e, digamos, a favor do Bolsonaro. E aí, se isso realmente vir a ser comprovado, pode gerar impugnação dessa eleição, pode ter o segundo turno com Haddad e Ciro. Enfim, tanto o PDT quanto o PT estão correndo atrás de provas para isso. O Bolsonaro fez uma live ontem chamando de canalha, vagabundos, enfim, desmentindo que isso daí não tem nada, que não deve, não teme. O Bebiano, presidente do PSL, falou que podem investigar, podem procurar, não vão achar. Enfim, o negócio deu uma azedada, deu uma complicada e vamos ver como é que isso vai rolar. Se realmente for confirmado, vai ser muitíssimo difícil dele continuar a candidatura. Agora, pelo sim, pelo não, abala um pouco e causa certo burburinho, e esse burburinho, esse nervosismo acaba se refletindo no mercado. Então, se houverem mais notícias aí pró essa questão, eu não estou dizendo se isso é verídico ou não, estou falando pró essa questão de que ela evolua, a gente pode ver o mercado azedar, conforme eu comentei ontem. E na mão inversa, se a gente realmente vir que isso aí não tem nada a ver, não conseguiram dar sequência a essa informação, continua-se o fluxo, já que pesquisas divulgadas ontem, tanto do Datafolha quanto do Datapoder, demonstraram o Bolsonaro na frente com ampla vantagem. A do Datafolha colocava 59% a 41%, a do Datapoder 64% a 36%. Bolsonaro nas duas pesquisas na frente, com vantagem forte. Então, se nada disso correr, essas pesquisas, independente de serem verídicas, de relatarem a verdade, que foram tão questionadas recentemente ou não, o que o mercado trabalha, elas mostram ele na frente disparado. Ok? Falando agora diretamente aí de mercados e aí de informações corporativas e de gráficos, vamos adentrar nesse campo. A Eletrobras aí divulgando que, caso não consiga realmente fazer o leilão da distribuidora do Amazonas, pode vir, digamos, aí a fechar a empresa, né? Fechar aí ela, digamos, encerrar. E, enfim, é algo que traz uma certa tensão
porque é literalmente ou dá ou desce, né? Ou eles vendem, empurra essa empresa e tá aquela briga, se consegue, se não consegue, liminar que suspende, liminar que libera, mas é algo que vai deixando também a empresa numa sinuca de bico. Precisa definir isso rápido. Então vamos ver como é que as coisas vão rodar para essa situação também específica agora de uma empresa. Semana que vem, como eu já comentei aqui ao longo de aberturas e fechamentos dessa semana, vai começar os balanços, o couro vai comer, porque a gente já está em um momento conturbado por si só e vamos ainda entrar nos balanços. Empresas devem ser afetadas por esse processo eleitoral, umas mais, outras menos, mas é fato que a gente já começa uma próxima semana já com Fibria, a gente já tem uma Localiza, já tem uma Uzi Minas para divulgar seus números, ou seja, vamos começar a ter empresas com relação com pesos consideráveis aí no índice e podem começar a mexer aí com o humor, porque aí já vai ter não só as informações de política, as informações econômicas, tanto daqui quanto lá fora, mas vamos ter também de empresas, de cada uma delas. Isso vai gerar um grande auê. Falando da parte de commodities, antes da gente entrar nesse cenário aqui de gráfico por cento a 515 yuans por tonelada. O minério aí, o vergalhão de aço, ele fechou também nas bolsas de mercadorias de Xangai com uma queda de 98 yuans a 4.055 yuans por tonelada, ou seja, a gente viu aí minério e vergalhão performando bem negativamente hoje. Vamos ver quem vai vencer a queda de braço, se o preço diretamente das commodities, que não é o que está mostrando nessa abertura, ou o bom consolidar realmente ao longo do dia essa questão positiva. Falando, dando continuidade à parte de commodities, petróleo WTI, nesse momento 69 dólares e 17 centavos, que é referência nos Estados Unidos, mais 0,76 de alta, brigando para tentar voltar à região de 70 dólares. E o Brent ali segurando os 80 dólares, está 80 dólares e 8 centavos, ele que é referência na Inglaterra, mais 1% de alta. O ouro, 1.231 dólares e 90 centavos, 0,15 de alta. Falando das moedinhas, grandes moedas, aí o dólar batendo 37154, menos 0,25 de baixa, e o Bitcoin em criptomoeda 6.569 dólares e 30 centavos, menos 2,24%. Excelente manhã, bom dia, Magno! Seja bem-vindo à abertura, meu camarada. Fico muito feliz da sua participação. Vamos lá, que agora a gente vai falar da parte gráfica nesse momento. Vamos daqui traçar as projeções de ativos que já vão abrindo, já vão pipocando num dia que a bolsa está começando a querer engatar um pouquinho mais aí. Tá 1,17, o Ibov ainda tímido, os principais papéis ainda não abriram, nem Petro, nem Vale, nem Banco do Brasil, mas alguns já abriram. Temos Smiles aí a 1,90 de alta, temos uma Eletrobras PNA 24,15 com essa notícia dessa questão da Amazonas, da distribuidora da Amazonas, se deve conseguir ou vai fechar, enfim, vai resolver de qualquer maneira, como ela está colocando aí diretamente no mercado. E agora vamos ver só a abertura das principais, como que as coisas vão rodar para elas. Fato é que de início o mercado está empolgado, querendo dar continuidade aí no que a China começou nessa madrugada de hoje, querendo fechar uma sexta-feira aí de vento em polpa. Falando de Ibovespa, eu já tinha passado para vocês as questões de suportes e resistências ontem, mas não custa a gente lembrar e passar os números e principalmente onde que ficam bons pontos de compra. A gente vai ver, obviamente, nosso Ibovespa aí querendo voltar para a região de 85 mil pontos e principalmente querer buscar os 85.300, 85.500 pontos. E aí é onde fica o momento ideal e é como eu comentei para vocês, se a gente fechar desse nível aí para cima, a gente começa a dar aquela encerrada naquele cenário mais negativo que vinha se desenhando no gráfico semanal, de 3 semanas seguidas fazendo pavios muito longos. Isso poderia levar a uma queda pesada no nosso índice, podendo voltar a 80 mil e se piorasse de mais 74. Vamos ver como é que vai fechar essa semana. É uma semana que eu considero como importante, principalmente essa questão desse fechamento aí acima dessa região,
que pode auxiliar, não é que garante não, mas pode auxiliar a manutenção do nosso canal de alta aí para semanas mais à frente. Com relação ao dia de hoje, a gente precisa aí primeiro romper a barreirazinha de 84.500 pontos, depois a gente vai para a região de 85 e depois vai brigar aí nesses 85.500 para definir. Campo de baixa, Márcio, o que tem? 83.700 pontos é o nosso suporte. Perdemos esse suporte, a gente vai buscar região de 83.200, bem curtinho, mas com um objetivo no curtíssimo aí de 82.700, 82.600 pontos, que foi o nosso último fundo recente, bem recente. Se perdermos essa região, a gente vai cair em busca de 81.800 pontos. E aí vai ficar uma briga, porque a gente tem a média de 20 que está em 82.200, então como que isso vai funcionar, como é que vai ser essa métrica, se a média de 20 vai conseguir sustentar ou se a gente vai ganhar mais pressão rumo a esses 81.800. Fato é que nessa região a gente deve ter um ataque dos compradores com mais disposição, com mais força, e eu espero que segure a onda para que a gente não tenha um processo de queda mais pesada, rumando para 80, enfim, e perdendo esse suporte da média de 200, que é relevantíssimo para o nosso mercado continuar em uma tendência positiva. Falando aqui agora de Petrobras, que ainda não abriu, está no leilão a 26,14 nesse momento. O ativo precisa aí, primeiro, passar de 26,25, depois vai para 26,75, depois 27. Mas você compra esse papel assim? Não, eu comentei ontem no fechamento e reitero, não compro papel porque está com umas resistências muito picadinhas, muito curtas. Eu só olho esse ativo aí para campo de baixa no momento. E aí, se a gente perde esses 25,70, a gente poderia cair para 25,25. E se perde R$25, pode voltar a 24,50, que já é um pouquinho melhor. Então eu seguro a onda com Petrobras hoje, estou fora desse ativo. Com relação à Vale, a gente teve a queda do minério, que eu já reportei aqui para vocês, mas vamos ver se ela vai dar essa engatada junto com a questão do próprio mercado chinês que subiu, né, na procura por barganhas. Isso pode incentivar, principalmente questões de estímulos a novos empréstimos, como o Banco do Povo da China lá comentou, e isso pode auxiliar em mais demanda para infraestrutura, mais demanda em minério, e aí isso pode também auxiliar ela a dar uma recuperada. E a Vale, nesse momento, ela está rodando aí no leilão a R$ 57,10, ela conseguindo performar acima dessa região, vai brigar na faixa de 57,30, que é onde está a média de 8, e se vir a romper, pode voltar lá para aquele último pico que a gente teve no dia de ontem, na região de 58,85, 58,70, ok? Campo de baixa, se vir a perder a mínima de ontem, 56,32, vai descer até 55,80, 55,70, combinado? Dando aqui espaço para Elet 6, Elet 6 por causa dessas notícias aí, vamos dar uma dissecada nela. Ela que está entre a média de 20 e a média de 8, mais precisamente a média de 8 vindo de cima para baixo, né? Ela é média de 20 funcionando como um grande suporte, média de 20 está em 24,93 e a média de 8 em 24,93 e a média de 20 em R$ 22,04. Então a gente tem aí essa marcação, essa região desses preços que podem aí trazer bons pontos de compra e bons pontos de venda. A questão é monitorar e ver como que ela vai dar sequência ao longo do dia. Falando aí em questões de resistência, ela precisa romper a primeira região de 24,50, pode engatar 25 e após 25, 25,50. Campo de baixa, perdendo aí o último fundo dela na faixa de 23,77, pode chamar a realização aí para R$ 23,27 e depois R$ 22,79. A gente viu aí Petrobras abrindo, tá 26,11, Vale 57,17. Os ativos aí abrindo uma alta, exceção aí de 4 negativos, MRV, Cielo e JBS, negativas aí nesse momento, mas negativas bem pequenas, nada tão gigante que vá causar danos, até porque elas também não têm um peso relevante no índice Bovespa. Acho que estão positivas aí na faixa de 1 a 2% de alta, e isso é bom. Falando agora de Gol, se a gente der continuidade aí nesse processo de queda ou de apreciação do dólar, você tem que estar ciente que a Gol é afetada diretamente nesses dois cenários. Dólar subindo, ela ganha grande propensão de queda.
Dólar caindo, ela tem grande propensão de alta por causa da sua dívida, que é atrelada em dólar, e sua demanda de produto, por exemplo, querosene cotado aí em dólar, e ela acaba sendo afetada diretamente. Então o dólar neste momento, o dólar não, a Gol, R$16,60, abriu a 16,55, querendo engatar, querendo dar uma puxada. O último pico dela ontem foi 16,82, se vir a romper, pode buscar 16,97, onde se encontra uma resistência relevante. E se o ativo não conseguir engatar força, e principalmente por essa abertura considerável em alta, a gente pode ver uma realização do ativo para 16,39, podendo voltar até a faixa de 16,15, R$16. Então, fiquem de olho se houver uma realização ao longo do dia. Por enquanto não está se demonstrando, está 11 minutinhos de pregão, mas é bom vocês estarem cientes. Márcio, acima de 17, comprar e ficar aí aguardando um 17,20, 1% de cara, e depois aí a região de 17,43, um pouco antes aí de 17,50. Combinado, galera? Então essas eram as informações para passar para vocês. Querendo saber mais papéis, fiquem extremamente à vontade para colocar no seu comentário, então para perguntar agora aqui no chat eu respondo para vocês. Ou então, vamos trocando, vão assistindo outros vídeos, vão colocando seus comentários, vão compartilhando, deixem suas dúvidas. Eu estou aqui para esclarecer da melhor maneira possível e orientar você, investidor mais aqui, que começa a nos acompanhar. E agora eu vou diretamente àqueles que eu fico direto no pregão ali durante o dia, orientando com relação a compras e vendas, o que pode ser feito ao longo do dia, combinado? Se quiser saber como, me pergunte, você pode adentrar aí dentro desse grupo seleto de investidores que buscam otimizar aí suas rentabilidades com relação ao risco-retorno, bem interessante, para não ficar naquela loucura de mercado aí que a gente vê o mundo afora. Você pode fazer mais, você pode ser mais, viva mais e mais sucesso, galera. Um grandíssimo abraço a todos, nos vemos no fechamento do mercado às 18h30, eu e você, vou fazer um resumo de como foi essa semana, de como foi o dia de hoje e os comentários para que você se prepare para a próxima semana, que não vai ser fácil, hein? Os balanços vão começar a cantar. Um grande abraço e nos vemos mais tarde, pessoal. Tchau!